Do programa Band Entrevista, e a minha convidada dessa noite é a prefeita de Cascavel, Ana Fife. Prefeita, muito obrigado aí, boa noite pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria de começar esse bate-papo aqui falando aí sobre os desafios à frente da Prefeitura de Cascavel. A senhora já teve a oportunidade de se manifestar na imprensa de que encontrou, né, uma prefeitura com muitas dívidas, com fornecedores, com pagamento de salários atrasados. Como é que está sendo aí esse primeiro mês de gestão e como serão esses desafios aí pelos próximos 4 anos? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. É uma honra estar aqui, né, participando do Band Entrevista. Agradecer também pela presença da Band na nossa coletiva. Foi justamente na coletiva que a gente passou algumas informações em relação a esse início de gestão. Início de gestão com muitos desafios, realmente, principalmente financeiros. A gente tem muita garra, muita força para trabalhar, mas a gente também tem muitos entraves de ordem econômica. E, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, justamente relacionados a escolher dívidas todo dia, né? Todo dia acordar e dizer o que é que eu vou pagar hoje, o que é que eu vou resolver hoje, o que é que eu posso fazer, já que a gente não tem uma economia saneada ainda na Prefeitura de Cascavel. Mas em breve a gente vai estar mais organizado, se Deus quiser. Prefeita, Cascavel é uma cidade que faz parte aí da região metropolitana de Fortaleza, uma cidade turística, né? Que tem uma tradição também pelo aspecto de explorar bem a questão do turismo. Como é que a senhora está planejando, vamos dizer assim, esse primeiro ano, já que na campanha eleitoral, certamente, a senhora apresentou aí algumas promessas, algum planejamento de campanha. Como é que a senhora pretende realmente iniciar esse ano de 2025, tendo todos esses compromissos financeiros para honrar dentro do seu planejamento aí em termos de novos investimentos para a cidade? A gente tem buscado um equilíbrio, né? A gente falou muito na campanha sobre obras, mas também sobre serviços, sobre humanização. E o que a gente não puder fazer agora pelo empecilho financeiro, grandes obras ou grandes monumentos estruturais, a gente vai fazer em relação ao serviço e à humanização. Nesse primeiro mês, por exemplo, a gente criou já um quadro que eu até uso minhas redes sociais para divulgar, que é o Dito e Feito. É pegar uma promessa de campanha, que a gente deixou bem expressiva na campanha, e a gente comprovar que a gente já está realizando. Por exemplo, pediatra na UPA de Cascavel. Não tinha um médico pediatra de plantão 24 horas lá. A gente tinha médico clínico geral e chefe de equipe para pegar caso grave, mas não tinha pediatra, nem no ambulatório, nem na UPA. Então, a gente já colocou esse médico desde o início do mês lá. Então, já foi um dito e feito, que era uma promessa de campanha, né? A gente colocou o serviço de ortopedia. Cascavel não engessava. Você tinha que vir para Fortaleza e colocar um gesso. Coisa simples, né? Então, a gente tem um serviço de gesso 24 horas. A gente está tendo um cuidado muito grande, as aulas começam próxima semana, com a merenda escolar, que era um grande problema para Cascavel, era a realidade da merenda, ou pela falta ou pelo conteúdo nutricional ruim, realmente. Então, a gente já vai começar o ano com uma merenda escolar de qualidade. Eu vou mostrar em breve, se Deus quiser, lá nas escolas. Mas, a gente tem mostrado mais com serviços do que com grandes obras. Mas as grandes obras também, a gente pegou muita obra com goteira em sala, teto rachado, chão afundando, e a gente está fazendo uma força-tarefa na nossa Secretaria de Obras para recuperar esses espaços, né? E agora com a quadra invernosa tem sido mais difícil ainda, porque choveu um pouquinho, ruas alagadas, serviço de drenagem que não existia, as calhas que não estão funcionando e cai água dentro das salas. Então, a gente teve que fazer uma força-tarefa para esse início das aulas, porque a condição das obras também era muito ruins. Então, o que a gente não apresenta em grandes obras em um mês, a gente apresenta em serviço, em humanização, em realmente coisas que a gente falou e está cumprindo no início do mandato. Na gestão passada, a senhora fazia oposição, então foi uma vitória da oposição lá em Cascavel, e a senhora, dentro do processo de transição e desse início de trabalho, claro, encontrou uma situação aí com muitas dívidas, com fornecedores. Como é que a senhora está trabalhando aí para gerenciar, vamos dizer, esse déficit financeiro na casa? A gente não tem ainda, entre entrada e saída financeira, um balanço organizado, né? A gente tem que ver o que entra, o que sai, o que é que a gente vai precisar de ajuda. Mas a gente tem escolhido aquelas dívidas que são urgentes, aquele que o serviço não pode parar, aquele fornecedor que não pode prejudicar a vida, o cotidiano do município de Cascavel, os serviços de saúde, os serviços de transporte, coisa que a gente realmente não pode deixar sem, o serviço de limpeza. Mas a gente tem tido muito cuidado em relação a isso. E nessa balança, a gente tem priorizado o servidor. Tanto é que ontem foi o último dia do mês
e a gente pagou as duas folhas, pagou a folha de janeiro e pagou a folha também que ficou devendo em dezembro. Dezembro estava atrasado. Dezembro estava atrasado. 13º também? Também, porque na verdade em dezembro, ao pagar a folha, a outra gestão fez escolhas. Ela escolheu alguns funcionários para pagar e outros não. Então, se você pegar o balanço de folha, ele tem escolhas de funcionários que receberam e a grande maioria que não recebeu. Então, a gente está pagando o dezembro, conseguiu quitar esse mês uma parcela do consignado que era de novembro. Então, novembro e dezembro estava atrasado no consignado e aí essa parcela foi quitada porque se a gente deixasse passar de 60 dias, o servidor ia ter conta bloqueada e ia pagar por uma situação que ele não tem culpa. O dinheiro foi recolhido da conta dele, mas não foi repassado para o banco, né? Pegou outros fins. E aí a gente conseguiu pagar esse consignado de novembro, já vai pagar o consignado de dezembro para ver se a gente deixa pelo menos quitado o ano passado e inicia o ano com mais equilíbrio. Em termos de investimentos assim para a cidade, a senhora planeja, prevê que a partir de quando pode começar a trabalhar na perspectiva de colocar em prática aí o seu plano de governo direcionado à questão de novos projetos, de novos investimentos? Em relação aos serviços, a gente não está colocando data. Os 100 primeiros dias vão ter coisas relacionadas ao serviço. Planejamento de professores, pagamento, o uso de uma merenda escolar de maior qualidade, a questão da saúde, carros da saúde circulando, que foram coisas que a gente falou em campanha relacionada a serviço. Relacionada à obra, a gente realmente vai esperar para pós 100 dias, para até o meio do ano a gente está iniciando as obras. Conversando com o governo do estado, a gente recebeu incentivo já para pavimentação, já tem inclusive mapa em relação a isso, abastecimento de água, a gente vai apresentar um projeto de revitalização da João Moreira de Paula para o governador em breve. Então, a gente pensa em iniciar essas grandes obras, se Deus quiser, até o meio do ano. Mas a gente vai passando isso para a população no decorrer dos meses. Na campanha, certamente, a senhora teve a oportunidade de circular, tanto na sede como nos distritos. Deu para dar uma identificada no sentido de que quais são, vamos dizer, as prioridades, o que é que precisa ser atacado de forma mais imediata nesse ano 2025 para tentar melhorar a qualidade de vida dos moradores de Cascavel? Uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa da campanha foi justamente ter andado Cascavel inteiro, de ponta a ponta. Já era uma realidade para mim, conhecia todos os lugares de Cascavel, todas as comunidades e localidades, mas na campanha, que a gente começou uma pré-campanha bem cedo, em fevereiro, então a gente fez todos os lugares, andou casa a casa, distrito por distrito. Então, assim, eu consigo identificar de cada distrito se o problema maior é água, se o problema maior daquele distrito é calçamento, se o problema maior é iluminação, se o problema maior é segurança. A gente consegue identificar de cada um demandas diferentes. Então, a gente tem esse mapeamento. O que é que cada região precisa mais? Para que a gente foque naquelas prioridades. Não adianta eu chegar e dizer que 50 situações de determinada localidade vão ser atendidas, mas as prioridades do que dói realmente a gente vai atender. Agora, prefeita, nessa questão financeira, como é que está a arrecadação do município? Como é que a senhora pretende, vamos dizer assim, gerenciar e solucionar essas dívidas, pelo menos a médio prazo, dentro da capacidade arrecadatória do município? A gente tem estudado muito a capacidade arrecadatória e de endividamento do município, porque quando a gente recebeu o município, já recebeu com parcelamentos antigos, então já tinham dívidas antigas que foram parceladas que a gente tem que manter. Por exemplo, o parcelamento atual de Cascavel é 421 mil. Que a gente empréstimos pendentes? Empréstimos pendentes, que a gente já paga por mês sem muita explicação. A gente tem que pagar, né? Não tem o que questionar. E a gente já paga esse parcelamento de 421 mil. Mas o que é que a gente tem de capacidade de endividamento ou também de arrecadação? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha arrecadação? Lógico que a gente recebe CMS, a gente recebe as 3 parcelas do FPM, a gente recebe os impostos que entram, o FPM, vê o que é que sai com dívida pessoal e folha e tudo, mas a gente precisa entender o que é que a gente pode arrecadar mais, como é que a gente pode melhorar a questão do IPTU, o que é que a gente pode fazer em relação a isso, em refinanciamento, em refis, em desconto, para que você incentive a pessoa a pagar, mas que ela também tenha benefícios ao pagar, né, em relação ao desconto. Então, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Para que a gente tenha mais receita. Cascavel hoje tem muita dívida, mas tem pouca receita. Apesar de que os FPMs e as parcelas de ICMS do início do ano são melhores, digamos assim, relacionadas ao final do ano, mas até abril a gente tem uma arrecadação melhor em relação a FPM e a imposto. Mas a gente precisa se planejar para o ano inteiro, não só os 4 primeiros meses, né? Então, a gente tem que ver como é que é esse planejamento anual para a gente conseguir sanear essas dívidas.
No momento está sendo escolher. Cheguei na prefeitura, tinha um aviso de corte da Enel. Vamos pagar os 160 mil do aviso de corte. Tenho que pagar a folha de médicos da UPA de dezembro. Se eu não pagar, não vai ter mais plantão. Então, vamos pagar logo essa folha. Ah, mas tem uma dívida que a gente vai conseguir parcelar com a Receita Federal, que é desde 2020, mas a gente consegue parcelar. Então, vamos parcelar, já que a gente não consegue pagar toda. Então, as escolhas têm sido dessa maneira, para a gente equilibrar o que tem para pagar. Essa semana, a senhora participou aqui em Fortaleza do seminário da prece dos novos gestores, onde houve uma palestra com o governador Mano de Freitas, explicando aí sobre os projetos que estão em andamento no Estado. Como é que vai ser a sua relação junto ao governo do Estado? O que é que a senhora espera por parte do governador no sentido de buscar recursos e investimentos para Cascavel? Eu fui eleita pelo Partido Progressista, que é o partido do Zezinho Albuquerque, que é secretário das cidades, que já é um parceiro que nos acompanha há muito tempo, nos deu segurança partidária para esse pleito. E a fala do governador em cima disso foi que a partir desse momento não existe mais as divisões eleitorais, né? Ele falou muito isso de maneira incisiva na fala dele, em que essas divisões eleitorais não existiam e que a partir de agora é prefeito e prefeitas do seu município diante do Estado e a autonomia do prefeito e da prefeita. Então, eu espero que Cascavel realmente mantenha essa boa relação com o governo. Tem muitas situações ainda em parceria com o governo que ainda vão acontecer nos próximos meses, né? E a gente ainda não sentou diretamente para conversar, mas já fui recebida pelo Nelson Martins, já conversei com o Zezinho Albuquerque sobre projetos para Cascavel relacionados à CRAS, à creche, à brinquedopraça, a etapa do esgotamento sanitário, que a gente assinou a ordem de serviço presencialmente com o governador, em relação à saúde, ao custeio. Então, a gente conversou sobre muita coisa e vai levar um projeto em breve para o governador também nos dizer como é que será o ano para Cascavel. Mas a gente espera que a parceria seja positiva para Cascavel, né? É o que a gente está esperando. O seminário foi interessante no sentido de trocar experiências também com outros gestores, já que essa questão de encontrar uma prefeitura endividada é uma realidade aí de muitos dos municípios cearenses? Muitos. Todo novo gestor do seminário que a gente encontrava estava passando pelas situações um pouco parecidas, né? Novos gestores e oposição que assumem agora, passando por situações de desafio muito parecidas, e também gestores reeleitos que têm dificuldade de conduzir muitas vezes o município. E a gente foi trocando experiência, você troca suas angústias também, né? Vai vendo que a angústia não é só sua, tem mais gente passando por aquilo, e troca experiências positivas, qual foi o caminho que a pessoa traçou para sanear aquilo, quem que a pessoa buscou para conseguir resolver um problema. Então, eu acho que o seminário, o principal objetivo é esse, né? Fazer essas trocas de experiência e de gestão. Prefeito, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui com a prefeita. Para que eles nos ajudem. As emendas parlamentares. As emendas salvaram muitos prefeitos em muitos momentos, né? Principalmente emendas de custeio da saúde, realmente que a saúde não tem um financiamento individualizado como tem a educação. Então, muitas vezes a gente tem que buscar parceiros para que eles nos ajudem em momentos de crise. E Cascavel está passando por um momento de crise, então a gente espera realmente ter essas ajudas. Próximo mês a gente vai para Brasília, que vai ter um encontro lá, dia 11 de fevereiro, e a gente também vai buscar parceria junto ao Ministério. Eu quero levar um projeto de turismo para o Ministério do Turismo. A gente tem um convênio que já ativo em Cascavel com o Ministério da Agricultura, que a gente tem que ver como é que a gente pode agilizar ele. Muitas vezes a gente faz convênio, inclusive obras que já estão em andamento em Cascavel, mas às vezes tem que retomar. A gente tem uma escola, por exemplo, do FNDE lá na Morada Leste, que está parada há muito tempo, então a gente tem que fazer uma retomada desses recursos, né, para a execução dessa escola. Então, o que a gente puder buscar de parceria para agilizar para Cascavel vai ser feito. A senhora falou da sua relação com o secretário das cidades, Zezinho Albuquerque, que é do seu partido, mas a senhora tem outros parlamentares cearenses aí que podem lhe ajudar nessa missão lá em Brasília? Com certeza. Estou com a dupla que me ajudou, que foi o deputado Zezinho Albuquerque e o deputado Júnior Mano, que vão me ajudar agora também no mandato, né? Participaram da minha eleição ativamente e vão agora nos ajudar no mandato, se Deus quiser. Com o deputado Zezinho, inclusive, a gente já falou de obra de drenagem. Lá em Cascavel a gente tem uma avenida que parece a Heráclito Graça. Realmente ela alaga próximo da Sacha Rações, acho que todo mundo em Cascavel conhece.
e ela alaga e são de anos e anos e anos e ela não se resolve. A gente já teve uma audiência com ele essa semana que ele já canalizou recurso para esse projeto. A gente também tem o serviço de abastecimento de água do Brito, que é uma região que precisa de atenção, e ele também canalizou recurso para esse projeto. Então a gente tem conversado bastante em relação a isso para executar as ações. E o deputado Júnior Mano está lá em Brasília, justamente pensando em situações para Cascavel. Eu conversei com ele hoje, a gente tem um trator em Cascavel que não tem tanto uso em hora de trator por nossos agricultores porque não tem a grade. Então, como é que ele pode nos ajudar em relação a isso? Em relação à saúde, o que é que pode vir de custeio de projeto para a gente conseguir conduzir uma saúde, reabrir o convênio com o hospital lá de Cascavel, que é um hospital filantrópico, mas que não tem convênio com a prefeitura ainda ativo. Então, como é que a gente pode investir nisso, já que a gente não está saneado economicamente, para que esses projetos aconteçam? Em relação a obras, como foi que a senhora encontrou a cidade em termos de infraestrutura? Foram realizadas obras na gestão passada, mas Sim. A senhora mesmo, no bloco passado, chegou a comentar que alguns serviços não foram executados a contento e que hoje estão já apresentando problemas de manutenção. O que é que a senhora pretende buscar nessa área de infraestrutura para a cidade que está dentro dos seus planos de governo? A gente teve que montar equipes emergenciais, tanto na Secretaria de Infraestrutura como de Obras, assim que entrou. Porque o que é que acontece? A gente está tendo que auditar e vistoriar essas obras. Obras que foram entregues e já teve medição e pagamento e foram entregues e estão com problemas. E obras que não foram entregues, mas que a gente já prevê o problema. Por exemplo, a gente tem uma creche que foi entregue há 2 meses lá em Jacarequara, que é a Luizinha, e ela está interditada, né? Inclusive com um telhado rachado, com risco de queda. A gente tem uma obra que foi entregue agora em Lagoa de Souza, que está com uma cratera. É uma escola que tem ensino infantil. Então, assim, tem uma cratera que, se a criança cair, é um acidente gigante. Então, a gente tem asfaltos que não foi feita a base do asfalto, foi passado só o ligante em cima, do jeito que estava terraplanado. Por exemplo, o asfalto de Boágua, quem for de Boágua vai entender, está com 1 mês com asfalto, com 1 mês depois que o asfalto foi colocado, ele sumiu. Então, assim, o Distrito Industrial de Cascavel, que é o Distrito Industrial 2, foi investido mais de R$2 milhões lá, mas o intertravado está afundando. Então, se é um distrito industrial, como é que vai passar um caminhão em cima do intertravado que nunca passou nada e ele está afundando? E lá não tem água, não tem energia. Então, assim, não adianta falar que é distrito industrial, não tem nenhuma empresa que vai para Cascavel que vai para um canto sem água, sem energia. Então, essa parte de infraestrutura foi a canalização maior de investimento da gestão anterior, mas é uma obra que não tem qualidade e que a gente está hoje recebendo a herança dessa obra, tendo que fazer remendo em tudo. E foi gasto muitos milhões em relação a isso, né? Então é um compromisso nosso entregar segurança para as escolas, entregar segurança para os postos de saúde, mas entender que foi gasto milhões e que precisa a gente entender para onde é que foi esses milhões, já que a obra está nessa condição, né? Na área de saúde e educação, que sempre são grandes desafios, grandes gargalos para os chefes de executivos municipais. Como é que está a situação de Cascavel nesse sentido aí da saúde e da educação? Educação. Hoje, na quinta-feira, a gente iniciou a jornada pedagógica e a gente fez uma jornada pedagógica por 2 dias, né, que é quinta e sexta-feira. Justamente a gente pensando em educação para valorizar o profissional. Cascavel, em relação à educação, não cumpre o planejamento, não cumpre nem a licença maternidade de 6 meses, lá é 4 meses, é reduzido. Então tem um monte de situações de valorizar o professor que Cascavel não fazia. O professor estava sendo muito maltratado, na verdade, em Cascavel, e tinha muito medo de ir para a sua secretaria. Então o que a gente tem trabalhado mais na educação é a humanização do serviço. É humanizar essa ida do professor para a escola, mesmo com muitos desafios, mesmo que a obra da escola não esteja 100%, mas que você esteja lá motivado, com a atenção da sua secretaria, para que a gente consiga executar. Foram feitas reformas escolares no ano passado, mas ainda tem muita reforma para fazer. E eu quero repensar um pouco o tempo integral. Conversei com o meu secretário. Eu sei que o tempo integral é uma meta estadual, federal, mas eu tenho escolas que não têm estrutura para isso. Serrote é uma escola, Estrada Nova é um exemplo, que não tem estrutura física para deixar uma criança o dia todo lá. E se eu não tenho estrutura, eu estou mais maltratando do que acolhendo. Então a gente tem que repensar, não no sentido de bater as metas, nós vamos bater as metas, mas que a gente faça isso com bom senso, né? Em relação à saúde, a gente tem encontrado grandes entraves, principalmente pela falta de custeio. Na educação, ela tem um custeio canalizado diferente, né? E na saúde não tem. Então, a gente tem que fazer iniciativas
por conta própria. A gente suspendeu um contrato de OS em Cascavel, com um contrato de um instituto. A gente chamou para nossa responsabilidade a atenção primária, porque lá em Cascavel a atenção primária estava terceirizada. E a gente suspendeu esse contrato, trouxe a atenção primária de volta para o cuidado da Secretaria de Saúde. E está sendo um desafio da gente fazer isso enquanto equipe, com cada posto, com cada médico, com cada enfermeiro, com cada dentista, para que a gente faça aquela equipe se integrar e fazer um bom serviço que antes estava esquecido pela terceirização. Então a gente está recomeçando, fortalecendo a atenção básica. Frota de ambulância, a gente pegou com 4 ambulâncias em Cascavel, tem 74 mil habitantes. Então a gente conseguiu incluir mais 2, botou para consertar mais 3. Ontem pegamos a ambulância do Balbino, que era um canto que estava esquecido de ambulância, para reformar. Então a saúde são muitas ações também que a gente está correndo atrás para tentar entrar num rumo positivo. Cascavel tem 2 praias belíssimas, né? Que é Caponga, Barra Nova. Na questão do turismo, o que é que a senhora está pretendendo aí implantar aí para tornar aquele destino ainda mais atrativo, não só para turistas cearenses, mas também de outros estados? Cascavel tem 5 praias. Tem Balbino, Caponga, Águas Belas, Barra Velha e Barra Nova. E dessas 5 praias, a gente tem uma praia que não tem o acesso digno, que é a Barra Velha, ela não tem nem asfalto, é uma estrada de areia. Então a gente precisa dar acesso a essa praia. Eu acho que se a gente quer cobrar rota turística, a gente tem que fazer tarefa de casa. Capacitar a população para receber o turista e fazer infraestrutura de turismo, que é deixar a entrada de praia atrativa, você saber que está entrando na Caponga, você saber que está entrando no Balbino, você saber que está entrando na Barra Nova, você ter como incentivar à noite para que o comércio tenha vida de alguma maneira, para que você não vá de repente se hospedar numa pousada e à noite não tenha nada atrativo para você fazer, que a gente receba os ônibus num espaço organizado, muitas vezes os ônibus não tem onde estacionar, não tem onde ficar. Então, que a gente tem um vínculo com os guias turísticos, com as agências de turismo. Por enquanto, Cascavel ainda não está na rota turística mesmo, oficial, daquela que vai, que você conhece desde a entrada, sabe que na Moita Redonda tem o barro, sabe que na Bica tem o cipó, sabe que você vai para a praia e vai ser bem atendido, mas que a gente vai criar esse caminho, se Deus quiser. Tem um projeto que eu gosto muito de pedir ao secretário de Turismo, que é o Visite Cascavel. Eu quero que o Visite Cascavel seja um Instagram, seja um site, seja um panfleto, seja uma marca. Que o Visite Cascavel seja conhecido para que você acesse lá, independente de você acessar informações da prefeitura, você acesse informações sobre Cascavel. Para que você entre lá e veja que tem uma rota turística para você fazer, que tem um memorial para você visitar, que tem uma feira maravilhosa e que você saiba o que fazer em Cascavel. Quando a senhora fez a primeira coletiva de imprensa para anunciar como é que estava a situação financeira do município, deixou claro de que só iria tomar um posicionamento em relação à realização do carnaval desse ano depois que pagasse a folha de pagamento dos servidores que estava atrasada. E agora, dá para se dizer aí que Cascavel vai ter carnaval esse ano? Pagamos ela ontem, respiramos um pouco agora, não muito porque ainda tem muita dívida, mas a gente vai se organizar da melhor maneira e essa semana, agora, a primeira semana de fevereiro, vem as primeiras notícias sobre o carnaval. Mas a ideia é fazer muitas prefeituras, né, muitos prefeitos que estão com seus municípios com dificuldades financeiras, então, onde tem tradição de fazer carnaval, estão buscando fazer festas mais modestas, bem organizadas, mas ali com um padrão dentro da realidade financeira do município. A ideia de Cascavel vai ser nessa linha? Sim. Quero muito que a Band esteja lá quando a gente for lançar o carnaval, né? Deixo aqui até o convite. Mas Cascavel vai ter carnaval, sim. Vai ter carnaval com muito amor, com muito carinho, com muita organização, com muita segurança. E a gente vai fazer um lançamento com muitos detalhes para a gente não só explicar sobre bandas, mas a gente explicar o que é que a gente dividiu para cada distrito e cada espaço do que vai acontecer. Então, vai ter carnaval, não se preocupe, o cascavelense gosta de carnaval. É tradicional, então a gente não vai perder a tradição do carnaval, vai fazer com muito carinho, com muito amor, se Deus quiser. A ideia é fazer na sede e também explorando as praias. Cascavel tem uma tendência de canalizar à noite na Praça de São Francisco e a gente vai manter essa tradição. Mas a gente vai prestigiar nossas praias também. Caponga vai ter agenda, Barra Nova vai ter agenda, Jacarequara vai ter agenda. A gente está pensando também em levar pela primeira vez uma agenda para Guanassés, porque é um distrito que não é praia, mas que nunca teve
a atividade de carnaval, a gente está pensando em fazer isso, e incentivar também o carnaval dos blocos carnavalescos, da Praça do Carnaval Cultural. A gente vai fazer vários espaços para atender a todos os grupos. E sempre trabalhando na perspectiva de atender todos os gostos, né? Porque isso. tem gente que gosta do carnaval mais tradicional, isso. aquele Claro. o carnaval mais moderno, digamos assim. A ideia é atender todos os públicos, né? Tem gente que gosta do festão da praça, da festa grande, tem gente que gosta do carnaval cultural, tem gente que gosta da Arena Paredão, tem gente que gosta do pagode na praia. Então a gente vai dividir para todo mundo se divertir com alegria e, se Deus quiser, com muita segurança. Prefeita, nosso tempo aqui se encerrou. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Band Entrevista e desejar realmente muito sucesso aí nos próximos 4 anos aí de gestão lá em Cascavel. Muito obrigada, eu agradeço pela atenção sempre com a gente de Cascavel e a gente espera que ao longo do ano a gente consiga passar mais informações, esteja mais presente também junto da Band, que a Band esteja lá em Cascavel divulgando coisas boas, se Deus quiser, sobre Cascavel. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e já marcamos aí um compromisso para o próximo sábado. Até lá. Tá precisando de suplementos? Aqui na Farmácia Preço Baixo tem. Produtos capilar? Aqui na Farmácia Preço Baixo tem. Precisando de fraldas também? Aqui na Farmácia Preço Baixo também tem. E é claro que não podia faltar, né? Remédios. Se você está precisando de remédio, aqui na Farmácia Preço Baixo também tem. E é lógico, como diz o nome, preço baixo. Você vai encontrar a Farmácia Preço Baixo aqui na Avenida Padre Valdevino Nogueira, em frente ao Mercado Central e vizinhança de Berg. E só pra você não esquecer, a entrega aqui de segunda a sábado é totalmente gratuito. Cuida, vem pra Preço Baixo.